Neste vídeo, vou quebrar algumas das coisas que pessoalmente acho que a Marvel Studios deveria fazer para preparar adequadamente o fim da fase 6. Há muita especulação neste vídeo, mas é tudo em boa diversão, então tenha isso em mente enquanto avançamos. Sem mais delongas, vamos mergulhar direto nisso. Agora, antes de podermos realmente mergulhar na essência deste vídeo, eu provavelmente deveria garantir que todos estejam na mesma página em relação ao que exatamente são as Guerras Secretas. Então vou dar um resumo super básico da história agora. Em primeiro lugar, devemos descobrir exatamente qual história das Guerras Secretas eles provavelmente vão adaptar para o universo cinematográfico da Marvel. Já que tecnicamente existem algumas arcas diferentes que têm o mesmo nome. Embora haja realmente apenas duas que estão em discussão. Isso sendo o original de 1984 e o de 2015. Guerras Secretas 2 e o menos conhecido Guerras Secretas 3 são realmente apenas continuações do primeiro, então, se algo, eu os agruparia com aquele. Pelos sons das coisas, parece que a Marvel está se inclinando mais para as Guerras Secretas de 2015 do que para a mais antiga. O que honestamente faz muito sentido, já que não apenas teve um grande impacto no estado moderno dos quadrinhos como um todo, mas o multiverso desempenha um papel muito mais prominente nele do que no original. Mas o que realmente acontece nessa história exatamente? Bem, em poucas palavras, o arco da história conta sobre as consequências de um grande evento de incursão que viu a destruição não apenas da realidade principal da Terra, 616, mas também da Terra, 1610 definitiva, e praticamente o restante do multiverso também. Em seu rastro, tudo o que restou foram vestígios de várias terras diferentes, combinadas em algo conhecido simplesmente como Mundo de Batalha, que era governado pelo Doutor Destino, que se proclamou Imperador Deus da Existência. O próprio Mundo de Batalha foi dividido em muitos territórios menores que normalmente continham uma espécie de universo de bolso, onde diferentes histórias se desenrolavam, tudo sob o olhar atento de Destino. O cerne principal da história em quadrinhos, no entanto, viu heróis e vilões de ambos os universos 616 e 1610 se unindo e se rebelando contra o controle de Destino, tudo na esperança de libertar o Mundo de Batalha e tentar encontrar uma maneira de restaurar o multiverso ao seu lugar adequado. No final, eles tiveram sucesso, já que Reed Richards e Destino enfrentaram-se como Homem-Molécula, que foi revelado ter sido em grande parte responsável pelo fato de Destino ter ganho o poder que teve, observou-os. Após a batalha cataclísmica, o Homem-Molécula transferiu os poderes dos Beyonders para Reed Richards, o que levou à destruição do Mundo de Batalha. Mas nem toda a esperança estava perdida, já que Reed trabalhou ao lado do Homem-Molécula e sua família para reformar o multiverso, trazendo as coisas de volta ao que eram antes. Em sua maior parte. Pelo menos, houve algumas diferenças, mas vamos falar sobre isso depois. De muitas maneiras, Guerras Secretas serviu como uma espécie de pseudo-reinicialização para os quadrinhos da Marvel, permitindo-lhes fazer coisas como trazer Miles Morales para a realidade principal, criando oportunidades para novas histórias serem contadas. Então, as Guerras Secretas dos Vingadores poderiam servir como uma espécie de reinicialização para o universo cinematográfico da Marvel? Isso é certamente uma possibilidade. Mas antes de abrirmos essa lata de minhocas, vamos dar uma olhada em algumas coisas que podem precisar ser feitas antes de chegarmos a este filme em primeiro lugar. Então, obviamente, o multiverso vai desempenhar um grande papel em Guerras Secretas, assim como aconteceu na página. Quero dizer, esta trilogia de fases é literalmente chamada de Saga do Multiverso, então, sabe, é provavelmente seguro assumir que isso vai ser algo importante, independentemente. No entanto, a coisa sobre as Guerras Secretas que funciona tão bem na página é o fato de que não é apenas uma história sobre personagens da Terra, 616, mas sim uma história sobre personagens de múltiplos universos aos quais o leitor já está conectado, já está ciente. E dentro do MCU, tivemos pequenos vislumbres disso aqui e ali. Agora que os filmes antigos do Homem-Aranha estão oficialmente conectados ao universo maior, temos eles para nos apoiar um pouco. Mas é isso. Agora, aqui temos uma grande oportunidade. Veja bem, uma das maiores forças do MCU é o fato de todas as histórias estarem conectadas. Todas elas se alimentam umas das outras de formas às vezes pequenas, mas ainda significativas. Como espectador, isso é incrível. Adoro isso para nós. Mas como cineasta e contador de histórias, isso apresenta alguns obstáculos bastante sérios. Obstáculos que podem ser superados através do multiverso. Imagine se os escritores e diretores trabalhando em propriedades da Marvel tivessem a liberdade de se libertar dos 3 ou 4 últimos fases de continuidade para criar histórias completamente novas, histórias independentes que existem dentro de um universo alternativo, estabelecendo uma nova continuidade que poderia seguir em direções inesperadas. Isso lhes permitiria estabelecer um universo secundário de maneira semelhante à do Ultimate, embora estivesse desconectado em termos de cânone, ainda se conectaria no final ao MCU mais amplo através do cruzamento com Guerras Secretas. Porque como você supera o crossover mais ambicioso da história cinematográfica? Não apenas cruzando um grupo de personagens, mas sim 2 universos inteiros. Como mencionei anteriormente, já temos alguns universos conectados que poderiam ser ampliados, e parece que já estamos recebendo mais. Na San Diego Comic Con, tivemos nosso primeiro vislumbre da série animada do Disney Plus, Homem-Aranha, em Ano de Calouro. Embora aquele show pareça à primeira vista estar dentro do MCU, certas coisas, como a inclusão de Norman Osborn, nos levam a pensar que poderia ser uma nova realidade sendo criada bem diante de nossos olhos. Uma realidade animada. Claro, isso significa que agora há um quarto Peter Parker por aí, o que não é ótimo, mas você sabe, é um começo. Tudo o que estou realmente dizendo aqui é que seria fantástico vê-los expandir o multiverso. O que é algo que eles provavelmente farão, mas provavelmente não até o grau que estou advogando aqui. Como seria incrível se toda a fase 6, com exceção dos 2 últimos filmes dos Vingadores, estivessem em um universo completamente separado. Seria meio legal, honestamente.
E imagine como ficaríamos todos animados por ter feito uma pausa no MCU principal apenas para ver todos esses personagens aparecerem em Dinastia Kang ou Guerras Secretas. Isso seria muito divertido, na minha opinião. Agora vamos entrar nos detalhes mais específicos da adaptação. Alguém que desempenha um papel enorme em Guerras Secretas é o Dr. Victor Von Doom, o monarca governante da nação europeia de Latéria. É uma aposta segura que veremos Doom na estreia do Quarteto Fantástico dentro do MCU. Dada sua estreita associação com esses personagens, é praticamente óbvio. No entanto, dado seu destaque dentro da história das Guerras Secretas, pessoalmente acho que ter apenas uma fase com Doom pode não ser o suficiente para estabelecê-lo como personagem. Então estou sugerindo que o introduzam antes do primeiro filme solo do Quarteto Fantástico. Mas se fizerem isso, onde faria mais sentido ele aparecer primeiro? Bem, vamos dar uma olhada no cronograma de filmes futuros da Marvel. Ele poderia fazer uma participação especial em Pantera Negra, em Wakanda para sempre. Embora ele não tenha realmente uma longa história com Wakanda na página, dada sua condição de líder de um país estrangeiro, ele poderia de certa forma estar conectado ao filme por meios diplomáticos. No trailer, vemos um momento em que parece que a mãe de T'Challa vai falar em algum tipo de evento da ONU ou algo assim. Ele está lá. Definitivamente faria sentido. Mas, como eu disse, se ele aparecer neste filme, acho que provavelmente seria apenas uma participação especial no máximo. Dentro da fase 5, admitidamente não temos muitos lugares onde faria muito sentido colocá-lo. Ele poderia ter algo a ver com invasão secreta, já que isso provavelmente terá ramificações globais, mas se ele fizer isso, novamente não vejo realmente que seria um papel tão grande. Acho que ele poderia surgir em Agatha, em Convenção do Caos se o MCU quiser abraçar o lado mágico do destino, algo que os filmes anteriores ignoraram completamente. Então, olhando para tudo isso, acho que a melhor opção seria introduzi-lo em Pantera Negra 2 através de uma participação especial, depois espalhar algumas referências e aparições ao longo da fase 5, apenas para tê-lo aparecer e causar um grande estrago em Quarteto Fantástico. Isso seguiria honestamente aproximadamente o mesmo modelo que Thanos fez dentro das 3 primeiras fases. Ele foi estabelecido através de uma participação especial em Os Vingadores, que encerrou a fase 1, teve pequenas piscadelas e acenos para ele ao longo da fase 2 e depois fez sua presença conhecida, então essa mesma coisa poderia funcionar com Doom. Embora com Kang também precisando de muita preparação ao longo dessas fases, eles teriam que ter muito cuidado para não fazer com que parecesse realmente confuso e claustrofóbico. Claro, também há a possibilidade de que o status de Imperador Deus de Doom seja dado a outra pessoa. Talvez até mesmo ao mencionado Kang, o que faria um pouco mais de sentido para o título do 5º filme dos Vingadores, a Dinastia Kang. Ou talvez Doom seja apenas uma variante de Kang. Isso é louco o suficiente para eu ver eles fazendo isso. Na verdade, em algumas versões da Terra nos quadrinhos, esse era realmente o caso. Independentemente de quem for designado como Imperador Deus do mundo de batalha, outra coisa que eles precisarão estabelecer dentro do MCU é um ser, ou seres, capazes de empunhar o poder necessário para criar um mundo de batalha em primeiro lugar. Nos quadrinhos, esse papel coube ao Homem-Molécula, que, depois de ser capacitado indiretamente pelos Beyonders e energia de vários Homens-Molécula de realidades alternativas diferentes, foi usado pelo Doutor Destino para tentar evitar o evento de incursão. O que realmente não deu certo, mas você sabe, o poder eventualmente foi para o Doutor Destino, que o usou para criar um mundo de batalha depois que o multiverso foi obliterado, então há isso, eu acho. Até agora, não recebemos nenhuma pista de que a Marvel está preparando os Beyonders ou os Homens-Molécula. Mas da hierarquia cósmica, introduzindo seres incrivelmente poderosos como os Celestiais, a Eternidade e Stone. E sim, eu sei que Stone não faz parte da hierarquia cósmica, mas ele ainda é um ser super poderoso, então valeu a pena mencionar. O ponto é que parece que a Marvel está tentando garantir que o público esteja confortável com a ideia de seres superiores que são poderosos além de nossa compreensão normal. Então, não ficaria surpreso se em algo como Guardiões da Galáxia Volume 3, por exemplo, começarmos a ouvir mais e mais sobre esses seres maiores. Inferno, a segunda temporada de Loki pode ser um bom momento para trazer os Beyonders eles mesmos. Visto que a TVA aparentemente existe fora do multiverso, ter os Beyonders sendo revelados como tendo desempenhado um papel no estabelecimento da organização poderia ser uma maneira inteligente de trazê-los. Um ou vários deles. Isso não é super urgente, eu acho, já que eles poderiam contornar isso, mas os filhos de Reed Richards e Sue Storm realmente desempenham um papel um pouco importante perto do final da história em quadrinhos. Os 2 filhos, Valéria e Franklin, são incrivelmente poderosos por si mesmos. Valéria, por exemplo, detém o título da garota mais inteligente do mundo, até se declarando mais inteligente que seu pai, o que é incrivelmente impressionante. Franklin, por outro lado, é o que quero focar aqui em relação à sua importância para as Guerras Secretas, já que seus poderes de moldar a realidade são usados no final da história ao lado do Homem-Molécula, para ajudar a retornar o multiverso a um estado habitável. Agora, em uma adaptação cinematográfica dentro do MCU, talvez possamos ter as crianças, dependendo do status atual de Reed Richards e Sue Storm no final do filme do Quarteto Fantástico. Então, a preparação necessária para seguir o final das histórias em quadrinhos já pode estar nos planos. No entanto, acho que um cenário mais provável será tê-los vindo de uma Terra alternativa, o que funcionaria, já que já sabemos que Franklin e Valéria existem na Terra 838. De uma linha de multiverso da loucura. Também é possível que o papel de Franklin em salvar o multiverso seja simplesmente passado para outra pessoa. Quem, porém? Bem, apesar de estar morto agora, Wanda Maximoff poderia ser trazida para fazer algumas distorções na realidade. Embora ela não esteja realmente no mesmo nível de Franklin na página nesse sentido, dentro do MCU isso poderia ser um substituto aceitável. Ou se eles trouxerem o Homem-Molécula, eles poderiam apenas deixá-lo fazer isso sozinho. No rescaldo da história das Guerras Secretas nos quadrinhos, algumas coisas realmente incríveis aconteceram.
Uma que é quase sempre mencionada pelos fãs é o fato de que Miles Morales foi capaz de fazer o salto da Terra 1610 para 616, garantindo que suas histórias continuassem mesmo depois que a Marvel cessou a produção de todos os outros quadrinhos do Ultimate em 2015. Miles não foi o único que veio, a propósito, mas ele foi definitivamente o mais notável. Agora, não estou dizendo que eles têm que introduzir Miles Morales especificamente para Guerras Secretas. Quero dizer, eu quero ver Miles Morales eventualmente dentro do universo cinematográfico da Marvel, mas eles não precisam fazer isso apenas para este filme. Isso não é o que estou dizendo. O que estou dizendo é que isso poderia ser uma oportunidade para a Marvel Studios trazer alguns personagens de realidades alternativas e torná-los pilares dentro do MCU. Dito isso, sua reação inicial pode ser trazer alguém como um dos Homens-Aranha alternativos ou talvez até alguns dos X-Men dos filmes da Fox. Essas são definitivamente opções, embora eu não tenha certeza de como seria ter vários Peter Parkers em um universo, a menos que um deles decidisse mudar seu nome para Ben Reilly ou algo assim. Na verdade, agora que eu digo isso soa bem legal. E seria um pouco menos ridículo do que eles adaptarem a saga do clone, eu acho. Mas aqui está a questão, isso também poderia servir a um propósito bastante sólido se eles decidirem fazer o que falei mais cedo neste vídeo. E criar mais projetos ambientados em um universo alternativo. Embora eu tenha elogiado essa opção como uma maneira de criar histórias desconectadas, a verdade é que a Disney e a Marvel eventualmente gostariam de trazer esses personagens para o MCU principal ou simplesmente abandoná-los. Então, ser capaz de usar Guerras Secretas para fazer isso seria uma ótima opção. Então acho que esta entrada é menos eu dizendo que eles deveriam preparar algo e mais apenas uma extensão daquela primeira entrada. Mas sabe de uma coisa? Eu achei que valia a pena discutir, então aqui estamos. No final, tenho fé de que a Marvel Studios e a Disney, não importa o que façam antes de Dinastia Kang e Guerras Secretas, lançarão um pedaço de cinema fantástico e divertido. Claro, a fase 4 de muitas maneiras pareceu um pouco errática, e não exatamente o melhor que vimos deles, mas ainda não fizeram nada que eu consideraria ruim. Então, neste ponto, confio que eles vão entregar. O que você gostaria de ver em Vingadores, a Dinastia Kang e Guerras Secretas? Não deixe de compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. E enquanto estiver lá, por que não me diga sobre qual personagem dos quadrinhos você acha que poderia fazer uma grande aparição no filme? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. E a próxima vez que nos virmos, continuaremos falando sobre o maravilhoso mundo dos quadrinhos. Então até lá, pessoal. Até a próxima.